Vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos, no livro de Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Eu gostaria de iniciar hoje com você uma série de mensagens intitulada Assentados nas regiões celestiais em Cristo, ok? Assentados nas regiões celestiais em Cristo. Esse é o texto base que eu vou usar, porque é exatamente essa expressão que traz o apóstolo Paulo a essa igreja tão querida pelo apóstolo, a igreja de Éfeso. Mas eu vou meditar com você em outro texto, mas eu gostaria de ler esse texto que traz essa expressão maravilhosa. Diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Esse texto maravilhoso mostra como o Evangelho nos tira do monturo para o céu, nos tira da lama para o trono, nos tira do chiqueiro como filho pródigo, um dos filhos pródigos, para a casa do Pai. E isso é o Evangelho. O Evangelho é uma bênção sem medida, sem largura, sem profundidade. Não há como atingir a grandeza, a majestade, a glória do Evangelho, meus irmãos. Que coisa preciosa é o Evangelho do nosso Senhor. Nós estávamos mortos, diz o texto, nos nossos delitos e pecados. A culpa 100% nossa, não há vítima alguma. Todos nós mortos nos nossos próprios pecados, mas Deus nos deu vida. E não apenas nos deu vida, juntamente com Cristo nos deu a vida de Cristo, e nos ressuscitou junto com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais ao lado de Cristo. Cristo é tudo, nós fomos unidos a Ele, e essa união em Cristo que recebemos faz com que a vida de Cristo seja a nossa vida, o destino de Cristo, a sorte de Cristo, o nosso destino e a nossa sorte. Somos da família de Deus por causa de Cristo, somos filhos tanto quanto Cristo, somos herdeiros de Deus e herdeiros juntos com Cristo, fomos unidos a Cristo Jesus, saímos da morte do inferno para assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Estar em Cristo é a bênção mais extraordinária que pode existir. Não existe uma bênção maior do que essa. Estar em Cristo, receber a posição da graça de Deus, de ser retirado da morte, do inferno, da condenação, agora para estar reinando com Cristo. Meus irmãos, há uma grandeza nisso. Não existem palavras humanas, não existem pensamentos humanos ou sentimentos. Nós poderíamos esgotar toda a linguagem e imaginação humana, jamais alcançaremos a grandeza, a majestade, a profundidade desse texto e da realidade que é estar em Cristo. Estar em Cristo é o portão que abre um céu infinito para nós. Estar em Cristo é a porta que se abre do celeiro de todas as bênçãos de Deus para nós. Estar em Cristo é ter tudo, é ter Deus
é ser dele e ele ser nosso. O pecado nos tirou o mais precioso que tínhamos, Deus, mas a cruz nos devolveu o céu. Meu Deus, que coisa extraordinária, irmão! É o Evangelho, é estar em Cristo. A minha pergunta é: você está em Cristo? Isso é maravilhoso, irmão, isso é maravilhoso. Sabe, não há nada que possa superar isso, igualar o estar em Cristo. Estar em Cristo é estar 100% aceito por Deus. Estar em Cristo é estar 100% amado por Deus. Estar em Cristo é estar 1000% abençoado por Deus. Toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo nos pertencem, e nada e nem ninguém no universo pode nos tirar dessa posição de estar em Cristo, de estar unido. Ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Há um laço, uma união aqui, indissolúvel, inquebrável, quando você está em Cristo. Pode se juntar o inferno inteiro com o diabo e tudo, você não pode ser arrancado das mãos do bom pastor. Que bênção, irmãos! Que glória é o Evangelho! E nosso texto que eu gostaria de meditar hoje aqui é só uma introdução pequena, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 3. E essa igreja, tanto a de Éfeso como a de Laodiceia, elas estão, a de Éfeso, que recebe essa carta de Efésios, elas estão nesse início do declínio espiritual, e Paulo quer chamá-los a lembrar que estar em Cristo é uma bênção maior do que tudo que o mundo pode te oferecer. Tudo que o mundo pode oferecer para você não pode se igualar à bênção de estar em Cristo Jesus, a satisfação, a alegria, a paz de estar em Cristo Jesus. E agora aqui nós temos uma igreja que expulsou Jesus de dentro dela. Jesus está do lado de fora, batendo na porta dessa igreja. Expulsaram Jesus, mandaram Jesus embora. No culto não se fala o nome dele, não se canta mais sobre Jesus. Se fala de dinheiro, se fala de si mesmo, se fala de bênçãos, se fala de autossatisfação, se fala de tudo, mas não se fala de Cristo. Cristo não é o centro dessa igreja, Cristo não é a razão, o motivo desta igreja. E Jesus está do lado de fora, batendo na porta, e aquele que ouvir a voz e abrir a porta, então ele vai entrar e cear com ele, e ele ceará com ele. Meu irmão, é para essa igreja que o Senhor Jesus declara a maior de todas as bênçãos, a maior de todas as bênçãos das 7 igrejas. Estar em Cristo, eu quero dizer para você que você vai receber todas as bênçãos descritas nessas 7 igrejas. Ao vencedor, as 7 vezes ao vencedor. Meu amado irmão, aquele que está em Cristo, se Cristo venceu, você também vencerá. Ele te dará a sua vitória, Ele te dará forças, Ele te capacitará a vencer lutas, dificuldades, desafios, tentações, pecados, dores. Ele está com você. E se você está em Cristo, você vai vencer. Em todas essas coisas, não seremos, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. A força não está em nós, a vitória não está em nós, está naquele que nos amou, Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, cada bênção dessas 7 bênçãos, essas 7 igrejas, são uma peça dessa joia maravilhosa que será entregue no dia que você atravessar o portão da cidade celestial. Lá você receberá essa joia maravilhosa, essas bênçãos, essa herança maravilhosa
maravilhosa. E o Senhor Jesus deixa a maior bênção para a pior igreja. Que coisa, que graça de Deus. Veja a graça de Deus aqui. Veja a misericórdia de Deus. Alguém pode pensar e dizer, mas eu estou tão caído, eu estou tão destruído, eu estou tão derrubado, eu estou tão afligido, eu estou tão em pecado, eu estou tão longe de Deus, meu coração é tão duro, eu expulsei Cristo da minha vida. A misericórdia, a graça, a bondade, a esperança, a salvação para qualquer um, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É belíssimo o Evangelho. As portas da graça estão totalmente abertas, todas elas abertas a qualquer pecador em qualquer situação e lugar. Lá está o amor de Deus para salvar todo aquele que se refugiar em Deus, todo aquele que chamar por Deus, todo aquele que correr para Cristo Jesus. E veja, essa igreja está afundada no pecado, essa igreja está afundada nas trevas, mas é interessante que ela não é uma igreja grosseira. O pecado aqui não é imoralidade, como acontece com outras igrejas aqui no nosso texto. O pecado não é idolatria, não, abandonando Jesus, vamos lá para a feitiçaria, que aconteceu com algumas pessoas de algumas igrejas aqui. Existem pessoas seguindo a doutrina de Balaão, de Jezabel, caindo em imoralidade dentro da igreja, uma coisa grosseira, grotesca, uma coisa horrível. Aqui não. O pecado dessa igreja é refinado. Você não vê que há imoralidade dentro dessa igreja. Você não vê que há feitiçaria dentro dessa igreja. O que você vê é uma igreja apaixonada pelos prazeres e pelo dinheiro. É algo refinado, uma coisa diferente aqui que está acontecendo nessa igreja. E a gente precisa ter cuidado, irmão, porque pecado é pecado, seja ele grosseiro, seja ele mais refinado, pecado sempre vai nos tirar de Deus. Mas a graça está aqui, e para esta igreja, nesse pecado que expulsou Jesus de dentro dela, olha o que ele diz. Veja, aqui o Senhor faz o mesmo chamado, de forma diferente, ao chamado da igreja em Éfeso, que nós lemos, do caos, da queda, agora para a glória. Essa igreja está mais afundada que qualquer uma outra, e o Senhor a chama para o ponto mais alto, para a bênção mais elevada. Capítulo 3, versículo 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, Paul Billinger, eu lembro desse livro quando era novo convertido, ele escreveu um livro baseado nesse versículo. O seu destino é o trono. Belíssimo livro, lindíssimo, eu fiquei encantado com aquele livro, foi uma grande bênção na minha vida. Mas veja, essa igreja que está tão caída, o convite de Jesus, o chamado de Jesus está para essa igreja, a promessa de Jesus, a bênção de Jesus está para essa igreja. Ao vencedor dar-lhe sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci, e assim como Cristo venceu, e Ele nos concede a sua vitória, assim podemos e devemos vencer como igreja. O cristão é sempre um vencedor, em lutas, mas sempre um vencedor. Às vezes cansado, sobrecarregado, mas sempre um vencedor.
está nele, que está em Cristo. Mas esta igreja, ela, veja, há tantas bênçãos, há tanta glória e majestade em estar em Cristo. Mas eu quero dizer para você que existe uma batalha de estar em Cristo. Veja, o nosso texto diz: ao vencedor. Então há uma batalha, há uma luta para permanecer em Cristo. O Senhor está te segurando, jamais te deixará cair. Mas existe um trabalho, um esforço, uma dedicação, uma santificação, um empenho, uma luta que é sua, querido irmão, que é sua. Você está lutando, você está no campo de batalha. O livro de Efésios, que começa com as 7 bênçãos espirituais, termina com as 7 partes da armadura de Deus, e diz: revista-se de toda essa armadura. Veja, estamos lutando e vencendo para a glória de Deus, e nós temos a certeza de que Deus sempre nos conduz em triunfo. É Deus que vai liderando, Ele é o nosso general, é Ele que vai no campo de batalha conosco, é Ele que vai nos conduzir em triunfo e em vitória, dia a dia, momento a momento, circunstância a circunstância. Mas esta igreja, querido irmão, ela sofre a sua derrota, porque ela perdeu a sua visão espiritual. Por isso que Jesus, quando se apresenta para essa igreja, olha o versículo 14, 3,14: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus é o Amém, Jesus é o sim de Deus para nós, Jesus é a consumação de tudo, Jesus é o Amém, Jesus é o caminho que nos leva a Deus, Jesus é o sim de Deus, é o perdão de Deus, é aquele que nos dá toda a presença e a comunhão de Deus. Quando Deus olha para você, Ele diz sim. Quando Deus olha para você, cristão, Ele diz sim, não por você, mas por Cristo Jesus. Quando Ele olha para você, Ele vê você coberto pelo sangue de Jesus, Ele diz amém, está consumado, amém, sim, esse é meu filho, sim, está perdoado, sim, está abençoado por mim, esse é o meu filho. Jesus precisa se apresentar para essa igreja perdeu a visão de Jesus, ela perdeu a visão de quem é Cristo, ela só consegue olhar para o mundo, ela está apaixonada, encantada pelo mundo. Os cristãos ali estão encantados pela cidade de Laodiceia, eles amam a cultura, o coração deles pertence ao mundo, eles amam o mundo, e aqui não há fusão, ou você ama a Deus, ou você ama o mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não pode estar nele. Se você ama o mundo, o amor de Deus não está em você. Pastor, não estou sentindo o amor de Deus. Você já sabe o que está acontecendo, está amando o mundo. Irmão, aquele que ama o mundo, aquele que é amigo do mundo, intitula-se inimigo de Deus. Não há fusão aqui, não há como conciliar isso. Essa igreja se encantou pelo mundo, pelo dinheiro, pelos prazeres. Acabou. Ela abandonou Cristo, ela expulsou Cristo de dentro da igreja. E Cristo tem que se apresentar de novo para essa igreja. Eu sou o Amém. Eu sou, como diz o texto, a fiel testemunha. A testemunha fiel e verdadeira. Jesus é o sacrifício perfeito. A palavra testemunho, mártir, do grego aqui, a ideia daquele que foi sacrificado. Eu sou a testemunha fiel. Isso é, eu fui até o fim, eu amei você naquela cruz até o fim, eu paguei teus pecados até o fim, eu fui a testemunha fiel, eu morri perfeitamente naquela cruz, eu disse está consumado naquela cruz por você. Ele leva esta igreja para a cruz, Ele leva esta igreja para a cruz novamente. Quando perdemos a paixão por Deus, quando nos encantamos com o pecado,
estávamos perdidos. Na cruz nós vemos o amor, e na cruz nós vemos a perdição, o amor de Deus e a nossa própria destruição. Jesus, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, isso é, Ele é o primogênito, Ele tem toda a autoridade sobre a criação de Deus. Tudo na criação de Deus pertence a Ele. Como diz o texto de Colossenses 1,15, diz: Jesus é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Primogênito de toda a criação, isso é, Ele tem toda a autoridade, Ele é o dono, o herdeiro de toda a criação, Ele é o princípio de toda a criação, isso é, tudo pertence a Cristo Jesus, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra, as visíveis e invisíveis, isso é, todos os anjos, demônios, tudo foi criado pelo Senhor da glória. Claro, os demônios no sentido de anjos perfeitos, que depois caíram no pecado, mas tudo foi criado pelo Senhor Jesus, sejam soberanias, sejam tronos, soberania, quer principados ou potestades, tudo foi criado por meio dele e tudo pertence a ele. Glória a Deus por isso, irmão. Jesus tem que se apresentar na cruz e na majestade para esta igreja. Essa igreja não pode ter uma visão única de Jesus, ela precisa ter uma visão completa de Jesus. A cruz e o trono, a cruz e a glória, o Cordeiro e o Rei dos Reis. E esta é a visão que precisamos ter de Jesus. Nós não viveremos para a glória de um Deus pequeno. Se você tem uma visão pequena de Deus, você nunca vai viver para a glória dele. Porque se você tem uma visão de Deus pequena, diminuta, atomizada, o mundo será maior. O seu trabalho, dinheiro, os prazeres, uma viagem, seja lá o que for, vai ser maior do que Cristo para você, maior do que Deus para você. E o resultado de perder essa visão de espiritual, celestial, é ser morno espiritualmente, é ser morno, é ser mundano e não fervoroso. Olha aí o versículo 17: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Meu irmão, que declaração triste. Quando se perde essa visão de Cristo Jesus, a visão celestial, espiritual de Cristo, o resultado é ser morno espiritualmente, mas mundanamente fervoroso. A pessoa é fervorosa para ganhar dinheiro. Sou rico e tenho em abundância e não preciso de nada. O mundo me é suficiente, o mundo me basta. Meus irmãos, como nós temos visto isso em nossos dias, como temos notado esse tipo de conceito em nossos dias, as coisas se tornam mais importantes que o Senhor Jesus. O trabalho é mais importante do que o Senhor Jesus, do que a Bíblia, do que a palavra de Deus, do que culto, do que a oração. As coisas se tornam uma proporção maior na vida das pessoas quando se perde essa visão espiritual. A única coisa que resta é ser fervoroso mundanamente, mas morno espiritualmente. Espiritualmente a pessoa ora, mas ora no final do dia. A leitura da Bíblia, mas ela é pouca, inconstante, de vez em quando, rasa, a leitura de um versículo, a passada de um olho no texto, e o pensamento, não, olha, eu posso consolar o meu coração hoje, eu já li a Bíblia, porque eu li um postzinho com um versículo. É algo mais ou menos nesse sentido. É alguém que, meus irmãos, imagine um casamento assim. Imagine um casamento assim. Um casamento morno, não há paixão, não há amor nos olhos,
não há devoção, não há entrega. Há simplesmente o tolerar um ao outro, o suportar um ao outro, o estar junto no mesmo ambiente. Não há comunhão, não há diálogo, sabe? Não há aquele olhar de ficar parado, olhando para o outro, admirando o outro, dizendo aquela pessoa é a paixão, o grande amor da minha vida. Mas há simplesmente o estar junto, o tolerar-se um ao outro, o conviver junto, há uma acomodação naquele ambiente. Mas não há amor, não há paixão, não há devoção, não há entrega, não há brilho nos olhos. Meus irmãos, isso é, como dizia Spurgeon, isso é um inferno na terra. Spurgeon dizia que um casamento assim é um inferno na terra. E é verdade, queridos, é verdade. Meus irmãos, que isso não aconteça com você e comigo. Nós somos chamados a amar a Deus, o nosso coração deve estar ardendo por Deus. O versículo 17 diz o seguinte: mas você não sabe que é infeliz. E é justamente o que as pessoas acham que vão adquirir com dinheiro e prazeres. Na busca por dinheiro e prazeres, elas dizem: não, aqui eu vou ser feliz. Se eu comprar isso, se eu adquirir isso, eu vou ser feliz nisso. A alegria vai estar em meu coração, a satisfação vai estar se eu adquirir tal coisa, se eu conseguir tal coisa. Meus irmãos, que ilusão, que ilusão. A felicidade não está aí, a bem-aventurança não está aí, mas está na presença de Deus. Jesus disse: bem-aventurado os miseráveis de espírito, aqueles que têm necessidade de Deus, deles é o reino dos céus. Deles é o reino dos céus. Os miseráveis de espírito, a felicidade não está no que temos, mas está na realidade da necessidade, da miséria que eu reconheço que eu tenho sem Cristo Jesus, que eu estou perdido sem Ele, que eu preciso desesperadamente do meu Senhor. Então eu busco o meu Senhor. Aqui está a bem-aventurança, a felicidade de verdade, a alegria eterna na presença de Deus. Essa perda da visão espiritual de quem é Jesus não apenas dá essa mornidão, esse estado terrível de que a oração é uma culpa, a leitura da Bíblia é uma culpa, tudo gira em torno da culpa e tarefa de fazer porque eu preciso, mas senão eu me sinto mal com Deus daquilo. E o Evangelho não é isso, amados. O Evangelho é o prazer de servir o Senhor, de adorar o Senhor, de cultuar o Senhor, de orar ao Senhor, de ler a Bíblia. É um prazer na presença do Senhor, ao transbordar de alegria. É isso, queridos, que nós devemos experimentar. Mas não apenas isso, essa mornidão, esse estado terrível, mas também a esse estar em miséria espiritual e moral. Mas você é infeliz, sim, miserável, pobre, cego. A pessoa aqui é o contraste de que eu sou rico, abastado, eu não preciso de mais nada, eu tenho o transbordar de bênçãos financeiras, eu estou totalmente abastecido financeiramente, mas espiritualmente está infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Meus irmãos, nós precisamos ter uma alma próspera, ter um coração próspero, mais do que uma prosperidade financeira passageira. Nós precisamos de uma prosperidade espiritual, celestial. É disso que necessitamos. E o texto nos chama isso, essa mornidão espiritual é o pior estado que alguém pode chegar. É preferível um mundano. É preferível um mundano. Alguém que diz: não, o meu prazer está na bebida, está nas drogas, está na night, está na boate, está na imoralidade. Não, eu estou nisso. Nisso está o meu prazer e eu estou entregue a isso. Do que alguém que vive uma vida morna espiritualmente. É uma vida de culpa, é uma vida onde a pessoa tenta usar máscaras com Deus, a oração
oração é superficial, a leitura da Bíblia é uma coisa sem compromisso nenhum, não há alegria em Deus. O diabo ri de uma pessoa assim, porque a pessoa vem para cantar, mas ela não pode adorar a Deus. E cantar qualquer um pode, mas adorar a Deus em espírito e em verdade não é possível. Por quê? Porque há esse estado de mornidão, de pecado, de uma vida dupla e secreta. Meus irmãos, não deixe isso alcançar a sua vida. Fuja disso em nome de Jesus. Fuja disso, corra disso em nome de Jesus. Não deixe seu coração se apaixonar pelo mundo. Não deixe que o dinheiro, que é uma bênção, não deixe as bênçãos de Deus tomar o lugar de Deus na sua vida. Como nós somos propensos a isso. Não é apenas, querido, as lutas, o grande desafio do cristão, mas também as bênçãos que Deus nos dá. Às vezes é uma batalha. Veja, o diabo, quando tentou Jesus, ele tentou Jesus não dando tribulação para ele, mas tentando tirar ele do sofrimento. Transforma essas pedras em pães. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Veja, ele não tentou Jesus com lutas e provações. Ele tentou Jesus com bênçãos, com prosperidade. Então, a nossa alma, ela pode se inclinar contra Deus e usar as bênçãos que Deus mesmo nos dá para o mal. Não foi isso que o povo de Israel fez? Como é que aqueles bezerros foram feitos lá no deserto? Não foi com o ouro que o próprio Deus disse para o povo de Israel, antes de sair do Egito, pedir para os seus vizinhos, e que o próprio Deus colocou no coração dos egípcios a boa vontade de entregar o ouro para o povo de Israel? Não foi da bênção de Deus que eles construíram o bezerro? E não é isso que pode acontecer conosco? Que nós venhamos a fazer daquilo que Deus nos abençoou um ídolo para a nossa vida. Meus irmãos, como o nosso coração é traiçoeiro, na verdade. Como o nosso coração pode se desviar de forma tão grande. Deus abençoou financeiramente essa igreja. Deus prosperou financeiramente essa igreja. E ela pegou a bênção de Deus e expulsou Cristo de dentro da igreja para ficar com a bênção. A bênção se tornou maior, mais importante do que o próprio Senhor Jesus. E quantas vezes as pessoas não fazem isso? Quantos cristãos não fazem isso? Não, eu não tenho mais tempo para servir o Senhor, porque eu orei por um trabalho, por um emprego, por uma bênção, por um curso, por um concurso, por um diploma, mas agora eu não tenho mais tempo. Porque eu estou ocupado demais, eu estou cansado demais, eu estou atarefado demais, então eu não posso mais servir, eu não posso mais adorar a Deus, eu não posso mais participar do culto, eu não tenho mais tempo para orar e ler a Bíblia, porque eu estou trabalhando. Você acha que uma desculpa dessa vai ser aceitável de alguma forma? Não é isso o estado da mornidão. Meu irmão, fuja disso, em nome de Jesus. Mas a maior promessa é exatamente para esta igreja. Esta igreja, nessa situação, o vencedor, dar-lhe-ei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz da igreja. Como é que eu saio disso? Como é que eu vou viver essa bênção maravilhosa, essa plenitude de estar unido a Cristo e não me perder em todas essas lutas, tentações e do meu próprio coração? A primeira coisa que você precisa é ouvir. É ouvir. Todas as cartas aqui repete-se essa expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça
o que o Espírito diz à igreja. Ouvir não é simplesmente escutar. Ouvir é obedecer. Ouvir é obedecer. Ouvir é de fato dar crédito ao que o Senhor Jesus está dizendo. Dar crédito. Senhor, é verdade. É isso mesmo. É isso que está acontecendo. Exatamente isso, Senhor. Senhor, é isso que está acontecendo na minha vida. É desse jeito de fato que eu estou. Laodiceia não ouviu ao Senhor. E esta igreja pereceu. Oh, meus irmãos, quando nós não ouvimos o Senhor, quando nós não damos crédito à mensagem da palavra de Deus, quando abrimos a Bíblia e somos superficiais e não permitimos que a palavra de Deus nos sonde, e aqui está o que Davi diz: sonda, meu Deus, conheces o meu coração, penetras os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e leva-me para os caminhos eternos. Essa atitude de dizer: Deus, o meu coração me engana, o meu coração quer me desviar, o meu coração quer se encher de desculpas da minha mornidão. Não, eu estou assim por causa disso, daquilo outro. Não, meu irmão, não há desculpas. É o vencedor. Você precisa vencer isso em nome de Jesus. E dizer: Senhor, de fato, eu estou dando desculpas. Senhor, eu estou usando as tuas bênçãos para ir para longe de ti. Eu estou fazendo aquilo que eu não poderia fazer. Senhor, me perdoa. Senhor, me arrependo diante de ti. Por isso que o texto vai dizer, no versículo 19, e aqui está, irmão amado, um ponto fundamental: é que você não pode tomar a repreensão como uma forma de ódio. Não! Olha o que o texto diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. A repreensão é fonte de amor. Essa igreja, a igreja mais caída, a igreja que expulsou Jesus, está dizendo: eu repreendo e disciplino a quantos amam. Quantas vezes nós tomamos a pregação, a palavra, como uma forma de ódio contra nós? Não! Eu repreendo e disciplino a quantos amam. Quando Deus nos repreende, Ele nos ama. É a forma de amor, é o filho que Ele ama, a qual Ele está chamando a atenção. Ele está dizendo: filho, não, nessa direção não. Você está errado, não vá por aí, volte. É uma forma de amor, a repreensão, a disciplina, a correção. E quantas pessoas dizem: não, Deus não me quer, Deus não me ama, Deus me deixou, me abandonou, porque eu estou sendo disciplinado. É justamente o oposto. Ele te ama, meu amado irmão. Ele te ama. Ele te ama. Eu quero dizer para você que eu, em Cristo Jesus, te amo. E não posso ver na sua vida uma atitude errada, equivocada, pecaminosa, e não falar nada para você. Se eu não falar nada para você, eu não estou te amando. Se eu vejo mornidão na sua vida, eu não digo nada. Que tipo de pastor seria? Não, meu irmão. Eu repreendo e disciplino todo que ama. Lança fora de ti toda mornidão, em nome de Jesus. Esse é o chamado de Deus para nós. Para nós individualmente, para nós como igreja. Para nós como igreja. Nós precisamos tomar toda a mornidão e entender que estamos unidos a Cristo e que existem bênçãos maravilhosas, existem vitórias maravilhosas para nós, mesmo em meio às lutas e dificuldades. Existe uma bênção de Deus para nós, mas nós estamos lutando e o diabo sutilmente está lutando contra nós. Quando você olha essas cartas das 7 igrejas, você vai ver Satanás lutando contra a igreja, você vai ver Satanás lutando contra os cristãos, de maneira sutil. Olha para mim, quem Jesus disse que era o demônio por trás desse amor pelo dinheiro? Não é Mamon? Não está Satanás metido no amor ao dinheiro? Que você se encante por ele, que você se apaixone por ele e por esse mundo inteiro que jaz no maligno.
Não é que você deve se arrepender de tudo isso e dizer: Senhor, volta ao meu coração, porque o Senhor me ama. Porque o Senhor me ama. Meu amado irmão, o diabo não vai aparecer para você de chifre e rabo, não. E nem sempre ele vai aparecer para você em uma forma de luta ou de problemas. Às vezes vai ser na docilidade. E vendo Eva, que a fruta do conhecimento do bem e do mal era agradável aos olhos e ao paladar, tomou da fruta e comeu. Meu irmão, o diabo se apresenta como um anjo de luz. Querido, cuidado, para que o diabo não enrede você. Aqui está o alerta das Escrituras Sagradas, para a minha vida, para a sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos, como o texto diz, ser, pois, zeloso e arrepende-te. Olha aqui o nosso texto, versículo 19: ser zeloso, ele repreende, ele disciplina o que ama, e ele nos diz: ser zeloso. E é interessante que o zelo vem primeiro do que o arrependimento. Esse zelo, essa paixão de você dizer para Deus: Senhor, falta zelo, está faltando paixão no meu coração por Ti. Eu não estou mais zeloso como eu era. Eu não sou mais zeloso das Escrituras, eu não sou mais zeloso da oração, eu não sou mais zeloso pela Tua presença, eu não sou mais zeloso, fervoroso por Ti, na adoração do culto, eu não sou mais zeloso por aquilo que é espiritual, que é celestial. Falta zelo em meu coração. Eu perdi esse zelo pelo Senhor. É o mesmo zelo que Jesus disse: o zelo da tua casa me consome. Oh, querido irmão, que nós possamos ter esse zelo em nosso coração. E sabe como isso começa? Quando você começa admitindo isso para Deus: Deus, eu perdi o zelo por Ti, eu perdi o zelo pelo Senhor. Está faltando fervor na minha alma não ferve mais por Ti, ela está acesa por outras coisas, mas não mais por Ti. Eu quero me arrepender diante de Ti, Senhor. Eu quero me arrepender diante do Senhor de coração, um arrependimento de coração, um arrependimento genuíno, verdadeiro. Se há uma coisa que a mornidão faz com a gente, é que a gente pede perdão sem arrependimento. A gente fala do pecado sem dor. A gente confessa o pecado sem lágrimas. É simplesmente superficial. No fundo do seu coração você sabe: amanhã eu vou voltar a isso de novo. Eu vou viver a mesma coisa. Não, querido. É esse arrependimento genuíno de coração. Saia da mornidão, desse fracasso espiritual, entendendo que Deus te ama. Pedindo: Senhor, dá-me um coração zeloso pelo Senhor e arrependido para contigo. Saia da mornidão e do fracasso espiritual, ouvindo ao Senhor, tendo um coração obediente a Deus, fiel ao Senhor. Senhor, eu vou te obedecer. Senhor, eu vou te seguir. Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Eu vou deixar de fazer a minha. Eu vou corrigir na minha vida tudo que está errado. Eu vou colocar a minha vida toda em submissão à tua palavra, em obediência à tua palavra, sob os princípios da tua palavra. Saia do fracasso, irmão, da obediência. Não há como sair do fracasso sem mudança de atitude. Tem que haver mudança de atitude. Tem que haver obediência a Deus. Tem que haver obediência a Deus. Estar em Cristo é seguir a Cristo. Estar em Cristo é pisar nas mesmas pegadas de Cristo. Estar em Cristo é ser discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo é seguir a Cristo. É estar onde Ele está, é viver o que Ele viveu, é imitar a Cristo. Isso é ser um cristão, isso é ser um discípulo. Ser um discípulo não é andar errante por aí. Ser discípulo é seguir a Cristo. Ser ovelha de Cristo é seguir o bom pastor. É estar no aprisco de Cristo, é viver ao lado do nosso Senhor. É buscar a Ele, é buscar a Ele. Ouvir, obedecer, ajustar toda a minha vida, arrependido de coração, quebrantado e contrito diante de Deus, zeloso pelo Senhor da glória,
obediente a Ele. Mas o texto nos chama também a uma comunhão com Cristo. Eis que estou à porta e bato. Quanta graça de Deus! Eu não sei se você voltaria se você fosse expulso de uma casa. Se alguém te botasse para fora, da pior forma que tem, pela rejeição, ignorar você. Ignorar você. E foi exatamente o que essa igreja fez. Ignorou o Senhor. Ignorou sua palavra, ignorou a oração, ignorou a adoração. O culto tem como centro o dinheiro, os prazeres, o próprio ser humano. E a gente vive num momento, mais do que nunca, essas coisas estão acontecendo. O culto humaniza, se canta sobre eu. Igrejas que estão há meses sem nem pronunciar uma mensagem no nome de Jesus. Meu Deus, meu Deus. Igrejas que estão pregando apenas o dinheiro, as bênçãos, psicologia positiva, você é lindo, você é vitória sobre você, vitória sobre você. E o texto está dizendo que o vencedor é outro. O vencedor é aquele que está unido a Cristo. Unido a Cristo Jesus. A gente vive essa época, mas aqui só um jeito de manter esse fervor espiritual, só um jeito de sair da mornidão e do fracasso espiritual, fortalecendo os laços de união com Cristo. Ele está te buscando. Cristo está buscando você. Cristo está chamando você para a oração. Eis que estou à porta e bato. Cristo quer falar com você por meio da sua palavra. Cristo está chamando você a ler a Bíblia. Cristo está te chamando à adoração privada e secreta. Cristo está te chamando à oração particular. Cristo está te chamando a uma vida devocional profunda, verdadeira, de leitura, onde você vai permanecer diante da Bíblia e esperar Deus ministrar profunda e poderosamente você. Não aquela leitura superficial, rasa, no final do dia meio que no sono, caindo aos pedaços ali, e aquela oração da culpa no final do dia. Não. Ou aquela oração, Deus me abençoa, Deus opera, Deus faz aqui, Senhor. Não. Eis que estou à porta e bato. E eu espero que você ouça, querido, essa doce voz batendo no seu coração esta noite, dizendo para você: eu amo você. E eu estou te repreendendo e te disciplinando aqui uma coisa. Estou te chamando a sair desse fracasso, dessa mornidão espiritual, e que você venha a fortalecer o seu amor por mim, o seu amor por mim. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, diz o texto sagrado, versículo 20, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Comunhão, intimidade, sentar à mesa, desenvolver relacionamento, pai e filho, amigos que sempre compartilham a vida, que riem juntos, que choram juntos. Relacionamento, não utilização de Deus, de orar simplesmente porque quer algo de Deus. Não, comunhão, sentar, cear, conversar, família.
É isso que o texto chama. É aqui que a mornidão acaba. É quando há comunhão com Deus. Quando há relacionamento com Deus. Irmão, quantas vezes você já não maratonou séries na Netflix? Quantas horas você já não gastou no Insta, no Facebook, em vídeos? Passam assim, as horas passam assim, e você está lá. E quando você vai orar e ler a Bíblia, aquela coisa rápida, não tenho tempo para isso aqui, não tenho tempo, eu estou cansado demais. É uma ofensa. É uma ofensa. Eu quero dizer para você que você se sentiria ofendido se alguém na sua família fizesse isso com você. Particularmente, você se sentiria ofendido. Não tenho tempo para você não. Estou muito ocupado, estou muito cansado para conversar com você, para estar com você. Como você se sentiria? Como você pode fazer isso com Deus? Por isso que eu digo, ser ímpio é melhor do que ser bom. Porque aquele, pelo menos, disse: Deus não existe para mim. Deus morreu para mim. E eu morri para Deus. Eu estou vivendo o mundo para mim mesmo pecar. Esse é honesto. Esse é honesto. Mas o morno não. Ele diz: Deus é tudo para mim. Da boca para fora. Mas sua vida está longe de Deus. Que você possa nessa noite sair desse estado, sabendo que Deus te repreende, porque Ele te ama. Sendo zeloso, fervoroso, dizendo: Deus, eu estou errado, eu tenho pecado, arrependido diante de Deus de coração. Que você possa fazer isso dando crédito àquilo que Deus está dizendo para você, dizendo: é verdade, Senhor, eu quero ter ouvidos para ouvir, e abrindo a porta do seu coração para Deus, dizendo: Senhor, toma o lugar que o Senhor sempre merece e que eu nunca deveria ter tirado de ti. Vamos nos colocar dentro do lugar. Feche seus olhos.